Você já parou para se perguntar por que, apesar de vivermos na era mais segura da história, nos sentimos tão ansiosos e inseguros? Os tempos modernos nos proporcionam avanços extraordinários, desde a medicina até a tecnologia, mas, paradoxalmente, nossa sociedade parece estar mergulhada em um oceano de medos e preocupações. Se analisarmos a fundo, perceberemos que o medo não apenas nos afeta emocionalmente, mas também molda nossos comportamentos, crenças e até mesmo decisões políticas e financeiras. Esse fenômeno não é acidental. Ele é cultivado, alimentado e explorado por diversas forças que lucram com nossa insegurança. O medo sempre foi uma emoção essencial para a sobrevivência. Em tempos primitivos, ajudava nossos ancestrais a evitar predadores e outros perigos naturais. No entanto, o mundo moderno não é mais o ambiente selvagem que enfrentávamos há milhares de anos. Ainda assim, o medo continua presente, mas agora em uma forma mais abstrata e manipulável. Governos, empresas, mídia e até mesmo religiões aprenderam a utilizar esse mecanismo como uma ferramenta poderosa de controle. Por que sentimos medo mesmo quando estamos relativamente seguros? A resposta está na maneira como nosso cérebro processa informações. Somos naturalmente inclinados a prestar mais atenção em ameaças do que em oportunidades. Nosso cérebro está constantemente escaneando o ambiente, buscando possíveis perigos para garantir nossa sobrevivência. Se um perigo for identificado, nossos corpos reagem liberando hormônios como adrenalina e cortisol, preparando-nos para lutar ou fugir. No entanto, quando estamos expostos a estímulos constantes de medo, seja através das notícias, da política ou da publicidade, nosso sistema nervoso entra em um estado de alerta permanente, o que nos mantém em uma condição de estresse e ansiedade crônicos. Isso cria um ciclo vicioso. Quando estamos com medo, nossa capacidade de pensar de forma racional diminui. O córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento lógico e pela tomada de decisões, reduz sua atividade, enquanto a amígdala, o centro do medo e da reação emocional, se intensifica. Em outras palavras, quando estamos assustados, tomamos decisões baseadas em impulsos e não em raciocínio crítico. É exatamente isso que certos grupos e instituições desejam: um público mais receptivo a mensagens alarmistas, mais fácil de manipular e mais propenso a aceitar soluções que, muitas vezes, não são realmente necessárias. Imagine um político tentando se eleger. Ele pode prometer melhorias, investimentos e crescimento econômico, mas nada disso terá o mesmo impacto que um discurso baseado no medo. Se ele conseguir convencer a população de que existe uma ameaça iminente, seja econômica, social ou cultural, e que somente ele tem a solução, as chances de conquistar votos aumentam significativamente. Isso acontece porque os seres humanos são naturalmente mais inclinados a evitar a dor do que a buscar o prazer. Preferimos agir para evitar uma ameaça do que para alcançar um benefício futuro. Mas a política não é o único campo onde o medo é explorado. A mídia, por exemplo, também capitaliza esse sentimento para atrair atenção e engajamento. Notícias trágicas, crises e desastres têm um impacto muito maior do que informações positivas. Isso explica por que grande parte das manchetes nos noticiários são alarmistas e sensacionalistas. Nosso cérebro está programado para priorizar informações de ameaça. Então, quanto mais negativas forem as notícias, maior será a audiência e, consequentemente, maior o lucro para essas empresas. Nosso medo também é explorado pela indústria farmacêutica. O marketing de medicamentos frequentemente utiliza táticas de medo para impulsionar as vendas, destacando riscos de saúde e promovendo soluções rápidas para problemas que poderiam ser resolvidos com hábitos de vida mais saudáveis. Em muitos casos, campanhas publicitárias enfatizam perigos exagerados, convencendo as pessoas de que precisam de um medicamento específico, mesmo quando existem alternativas naturais ou preventivas mais eficazes. Até mesmo a educação e a religião são usadas para moldar comportamentos através do medo. O sistema educacional frequentemente nos ensina que sem um diploma ou um caminho tradicional de sucesso, seremos fracassados.
Isso leva muitas pessoas a permanecerem presas em carreiras ou cursos que não as fazem felizes, simplesmente por medo do desconhecido ou do julgamento social. Na religião, o medo do inferno ou da punição divina já foi amplamente utilizado para controlar populações, tornando os fiéis mais obedientes às regras impostas pelas instituições religiosas. Diante desse cenário, a pergunta mais importante é: como podemos nos libertar dessa prisão mental? O primeiro passo é desenvolver a autoconsciência. Precisamos nos tornar mais atentos ao que consumimos e às emoções que sentimos. Sempre que um medo surgir, questione-se: esse medo é real ou foi implantado em mim? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver presas em um ciclo interminável de preocupação, enquanto outras navegam pela vida com uma sensação de leveza e controle? A resposta está no modo como lidamos com o medo e como ele pode nos aprisionar sem que sequer percebamos. Desde a infância, aprendemos a associar o medo com proteção. Nossos pais nos alertam para não falar com estranhos, para não correr riscos e para seguir as regras. Embora muitos desses ensinamentos tenham a intenção de garantir nossa segurança, eles também moldam um padrão mental que nos mantém presos a um estado constante de alerta e preocupação. A mídia desempenha um papel fundamental na amplificação desse ciclo. Todos os dias, somos bombardeados com manchetes alarmantes que destacam perigos, crises e catástrofes. Isso cria a falsa impressão de que o mundo é um lugar extremamente hostil, quando, na verdade, estamos vivendo no período mais seguro da história. Quando estamos constantemente com medo, nosso corpo reage como se estivéssemos sob ameaça real. O sistema nervoso simpático entra em ação, liberando hormônios do estresse como cortisol e adrenalina. Esse estado de alerta contínuo pode levar a uma série de problemas, incluindo insônia, fadiga crônica, dificuldades de concentração e até doenças físicas. Mas o impacto do medo não se limita ao corpo. Ele afeta profundamente nossas escolhas e comportamentos. Muitas vezes, evitamos oportunidades incríveis simplesmente porque nossa mente nos convence de que é muito arriscado tentar algo novo. Quantas vezes você já deixou de tomar uma decisão importante porque tinha medo do fracasso? O medo também é usado para nos manter presos a estruturas que beneficiam aqueles que lucram com nossa insegurança. A indústria farmacêutica, por exemplo, frequentemente vende a ideia de que precisamos de medicamentos para tratar problemas que poderiam ser resolvidos com mudanças de estilo de vida. A educação tradicional nos convence de que só há um caminho para o sucesso, quando, na realidade, existem inúmeras formas de alcançar a realização profissional. Na política, o medo é uma ferramenta de controle poderosa. Quando as pessoas estão assustadas, tornam-se mais fáceis de manipular. Um governo que deseja passar leis impopulares pode usar o medo para justificar suas ações, criando a ilusão de que a única forma de nos mantermos seguros é abrindo mão de certas liberdades. A religião, por sua vez, pode tanto libertar quanto aprisionar. Em sua forma mais pura, a espiritualidade nos ensina a viver com amor, compaixão e fé. No entanto, ao longo da história, muitas instituições religiosas usaram o medo como um mecanismo de controle, incentivando a crença de que o sofrimento e a obediência cega são necessários para alcançar a salvação. Isso faz com que muitas pessoas vivam com culpa e receio, temendo punições divinas em vez de desenvolverem uma conexão genuína com sua espiritualidade. A grande questão é: como podemos nos libertar desse ciclo de medo? O primeiro passo é reconhecer que o medo é, em sua essência, uma ilusão. Para quebrar esse padrão, devemos aprender a questionar nossos medos. Sempre que um pensamento ansioso surgir, pergunte-se: isso é realmente um perigo ou apenas um reflexo do que fui condicionado a acreditar? Muitas vezes, perceberemos que nosso medo não tem uma base racional, mas sim emocional. Outra estratégia essencial é mudar a forma como consumimos informações. Se você passa grande parte do seu tempo assistindo notícias sensacionalistas ou discutindo problemas nas redes sociais, seu cérebro se acostumará a focar no negativo. Tente equilibrar sua exposição a esses conteúdos. Além disso,
Devemos aprender a usar o medo a nosso favor. Em vez de vê-lo como um inimigo, podemos enxergá-lo como um guia. O medo pode ser um sinal de que estamos prestes a crescer, de que estamos saindo da nossa zona de conforto. Grandes transformações sempre vêm acompanhadas de certo grau de incerteza. Nosso objetivo deve ser desenvolver um estado de presença e confiança, em vez de reagir automaticamente ao medo. A prática da atenção plena, mindfulness, nos ensina a observar nossos pensamentos e emoções sem sermos dominados por eles. Também é fundamental fortalecer nossa intuição. Muitas vezes, nos desconectamos de nossa sabedoria interior porque fomos ensinados a confiar apenas na lógica e no que nos é apresentado externamente. No entanto, a intuição é uma ferramenta poderosa para navegar pela vida com mais clareza e confiança. Ao tomarmos consciência de como o medo é usado para nos influenciar, podemos começar a construir uma vida mais livre e autêntica. Não precisamos viver presos em um estado de ansiedade constante. Podemos escolher focar em emoções mais elevadas, cultivar a confiança e assumir o controle de nossa realidade. Se o medo é uma ilusão alimentada por condicionamentos sociais e experiências passadas, como podemos reprogramar nossa mente para que ele deixe de nos dominar? Como podemos transformar esse ciclo de ansiedade e insegurança em um estado de confiança e clareza? A resposta está na forma como treinamos nossa mente e ajustamos nossas frequências emocionais. O medo não nasce conosco. Somos programados desde a infância a temer certos cenários, pessoas, ideias e possibilidades. Somos ensinados a seguir regras que muitas vezes não questionamos e a aceitar que algumas coisas são impossíveis ou perigosas. A chave para reverter esse processo está no autoconhecimento. Você já percebeu como algumas pessoas parecem enfrentar desafios sem hesitação, enquanto outras vivem paralisadas pelo medo? A diferença não está nas circunstâncias externas, mas na forma como cada um enxerga o mundo. A primeira etapa desse processo é identificar as crenças que sustentam seus medos. Sempre que você sentir medo ou hesitação diante de uma decisão, pergunte-se: de onde vem esse medo? Ele foi aprendido na infância? Foi influenciado por outras pessoas? Esse medo é real ou apenas uma projeção do meu inconsciente? Se eu ignorasse esse medo, o que aconteceria? Pessoas que admiro enfrentariam esse medo da mesma forma que eu. Ao se questionar dessa maneira, você começa a perceber que muitos dos medos que carrega não são seus. A importância da energia e vibração na sua vida. A ciência já provou que tudo no universo é energia, e a forma como nos sentimos e pensamos determina a frequência vibracional que emitimos. Isso significa que, quando operamos a partir do medo, estamos emitindo uma vibração de insegurança e escassez, que acaba atraindo mais situações que reforçam esses sentimentos. Quando você tem medo de perder dinheiro, por exemplo, sua mente se fecha para oportunidades. Você começa a agir com base na escassez, hesitando em investir em si mesmo, em aprender algo novo ou em correr riscos calculados. Como resultado, sua realidade passa a refletir essa vibração, e sua vida financeira permanece limitada. O mesmo acontece nos relacionamentos. Se você tem medo de não ser amado ou rejeitado, pode acabar atraindo relacionamentos tóxicos que reforçam essa crença. Isso porque, ao vibrar na frequência do medo, você se alinha com pessoas que compartilham esse padrão energético. Portanto, mudar a forma como nos sentimos em relação ao medo não é apenas um exercício mental, mas também uma transformação vibracional. Aqui, alguns métodos para reprogramar a mente e elevar sua frequência. Se você deseja sair desse ciclo de medo e entrar em um estado de confiança, algumas práticas podem ajudá-lo a reprogramar sua mente e elevar sua vibração. Vigie seus pensamentos. O primeiro passo para mudar sua mentalidade é observar o que você pensa diariamente. Muitas vezes, pensamentos negativos e autossabotadores surgem de forma automática, sem que percebamos. Se pegar um pensamento limitante, pergunte-se: isso é verdade? Ou é apenas um reflexo do medo? Pratique afirmações positivas. Afirmações são declarações poderosas que ajudam a reprogramar a mente. Substituir pensamentos negativos por frases como:
eu sou forte e confiante, ou eu sou digno de receber abundância. Controle seu consumo de informações. A mídia e as redes sociais frequentemente reforçam o medo. Se você quer reduzir sua ansiedade, limite sua exposição a conteúdos negativos e substitua-os por fontes que elevem sua vibração, como livros inspiradores, músicas agradáveis e conversas construtivas. Visualização criativa. A mente não distingue entre realidade e imaginação. Isso significa que, ao visualizar uma versão mais confiante de si mesmo e se imaginar vivendo sem medo, pratique a respiração consciente. O medo e a ansiedade frequentemente causam tensão no corpo e respiração superficial. Práticas como respiração profunda e meditação ajudam a restaurar o equilíbrio do sistema nervoso. Conecte-se com a natureza. Passar tempo ao ar livre e absorver a energia da natureza ajuda a reequilibrar o corpo e a mente. Cerque-se de pessoas que elevam sua energia. Somos influenciados pelas pessoas com quem convivemos. Se você passa muito tempo com pessoas negativas ou que reforçam seus medos, será difícil sair desse ciclo. Haja apesar do medo. O medo só perde o poder quando enfrentamos aquilo que tememos. Muitas vezes, ao agir mesmo com medo, percebemos que a ameaça era muito menor do que imaginávamos. O poder de escolher. Sua realidade. O que muitas pessoas não percebem é que podemos escolher nossa realidade. Podemos decidir se queremos viver sob a influência do medo ou se desejamos criar um estado mental de confiança e coragem. Cada vez que escolhemos agir com coragem, estamos fortalecendo um novo padrão mental. Cada vez que rejeitamos o medo como uma prisão, estamos nos libertando de condicionamentos antigos. Quando você entende que o medo não define quem você é, mas sim uma emoção passageira, o medo sempre esteve presente na história da humanidade, moldando civilizações, culturas e comportamentos individuais. Mas o que separa aqueles que se tornam reféns dessa emoção daqueles que a utilizam como um trampolim para a evolução? A resposta está no entendimento e no controle da própria energia. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo, a consciência de que o medo pode ser superado e de que sua mente é uma ferramenta poderosa para criar a realidade que deseja. Agora é o momento de integrar tudo o que foi aprendido. O conhecimento sem aplicação é como um livro fechado, possui sabedoria, mas não tem impacto. Por isso, vamos explorar como viver uma vida livre do medo, alinhando seus pensamentos, emoções e ações com uma vibração mais elevada. O medo como sinal, não como prisão. É importante entender que o medo, por si só, não é o problema. Ele é um mecanismo natural de sobrevivência e pode ser um alerta valioso. O que precisamos mudar é a forma como reagimos a ele. Em vez de permitir que o medo nos paralise, devemos usá-lo como um sinal para agir com estratégia e consciência. Sempre que sentir medo diante de uma decisão ou situação, pergunte-se: esse medo é real ou é uma ilusão criada pela minha mente? Muitas vezes, tememos o futuro com base em experiências do passado, mas o passado não define o presente. O que esse medo está tentando me mostrar? Talvez seja um convite para sair da zona de conforto, crescer e evoluir. O que uma pessoa corajosa faria agora? Imagine-se como a versão mais destemida de si mesmo e haja de acordo com essa visão. A liberdade verdadeira não está na ausência do medo, mas na capacidade de não ser dominado por ele. A energia da coragem e a reprogramação emocional. Tudo no universo é energia, incluindo o medo e a coragem. Quando vibramos na frequência do medo, atraímos insegurança, escassez e ansiedade. Mas quando mudamos nossa vibração para confiança e coragem, o universo responde da mesma forma. A reprogramação emocional é um processo contínuo. Aqui estão algumas formas de elevar sua energia e manter-se alinhado com uma vibração de força e clareza. Substitua pensamentos limitantes por afirmações poderosas. Frases como: eu sou capaz, eu sou confiante, o universo me apoia, criam um novo padrão mental. Alimente-se de conteúdos positivos. Consuma livros, vídeos e conversas que fortaleçam sua mentalidade, em vez de reforçar o medo. Cuide do seu corpo e da sua energia.
Exercícios físicos, meditação, boa alimentação e descanso são essenciais para manter sua frequência elevada. Pratique a gratidão diariamente. O medo não sobrevive em um coração grato. Ao agradecer pelo que já tem, você cria espaço para receber ainda mais. A arte de assumir o controle da própria vida. Uma vida livre do medo não significa ausência de desafios. Significa ter o poder de decidir como reagir a eles. Pessoas que vivem com coragem não são aquelas que nunca sentem medo, mas sim as que não permitem que ele tome as rédeas de suas decisões. Agora que você entende como o medo opera, como ele é usado para manipular as pessoas e como pode ser superado, você tem um grande poder em suas mãos. Você pode escolher não ser mais um espectador, mas o protagonista da sua história. Ao longo deste caminho, você perceberá que quanto mais você enfrenta seus medos, mais forte e resiliente se torna. A cada passo dado em direção ao desconhecido, a cada situação desafiadora que você encara com coragem, sua energia se transforma e você se aproxima de sua essência mais elevada. O medo é apenas um véu que encobre a realidade de quem você realmente é, um ser poderoso, ilimitado e capaz de criar sua própria experiência. O mundo não é um campo de batalha, mas um tabuleiro onde você pode jogar de acordo com suas próprias regras. Conclusão: você está pronto para viver sem medo. A jornada para a liberdade não termina aqui. Todos os dias, você terá a escolha de vibrar no medo ou na confiança. Agora que possui esse conhecimento, tem a responsabilidade de aplicá-lo. Que sua vida seja uma manifestação contínua da sua coragem. Que você se permita experimentar a alegria, a abundância e a clareza que sempre estiveram disponíveis para você. O medo pode bater à porta, mas cabe a você decidir se vai deixá-lo entrar. Afinal, a vida começa quando você decide não ser mais um prisioneiro das suas próprias limitações.